Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao 7 de fevereiro, nos anos de 1027, São Romualdo, abade. Ravenna é a cidade onde, em 956, descendente de nobre família dos duques de Honeste, nasceu Romualdo. Pais sem religião, como foram os de Romualdo, nenhuma educação deram ao filho que, entregue à própria vontade, pôde gozar de toda a liberdade até a idade de 20 anos. Vivendo segundo os princípios do mundo, faltavam-lhe aspirações superiores e os dias corriam-lhes alegre entre os exercícios de esporte. Oração, audição de palavras de Deus, leitura de bons livros, exercícios espirituais não eram o seu gosto. Antes, pelo contrário, o aborreciam. Deus, porém, abriu-lhes os olhos por um fato que muito o impressionou. O pai, Sérgio, em duelo na presença de Romualdo, matou um dos melhores amigos, cena a que Romualdo teve que assistir. O resultado foi Romualdo retirar-se para o convento beneditino em Classis, com a intenção de, no sossego do claustro, achar a tranquilidade do espírito. Foi a primeira vez na vida que fez exercícios de piedade. Um dos religiosos que mais se interessava pela salvação do jovem conde sugeriu-lhe a ideia de abandonar o mundo e tomar o hábito da ordem. Romualdo, porém, não se mostrou disposto a seguir este conselho. Só depois de uma aparição que teve, de Santo Apolinário, padroeiro do convento, resolveu dedicar-se ao serviço de Deus na ordem de São Bento. Tal foi o seu zelo e dedicação, que em pouco tempo chegou a ser um religioso modelo. O rigor e a pontualidade com que observava a regra da ordem no meio dos próprios religiosos provocaram indisposição e animosidade tão fortes contra Romualdo, que este achou indicado, como medida de prudência, a sair do convento. Com licença do superior, procurou o eremita Marinho, em cuja companhia continuou as práticas da vida religiosa. Este exemplo abriu também a alguns amigos o caminho para a vida monástica. O próprio pai de Romualdo fez-se religioso e entrou no convento. Se bem que lutasse com muitas dificuldades e mais de uma vez estivesse a ponto de voltar para o século, a palavra e a oração do filho fizeram com que perseverasse no serviço de Deus. Romualdo voltou para o convento de Classis, onde tinha feito o noviciado. Deus permitiu que fosse provado pelas mais fortes tentações contra as virtudes da pureza, contra a vida religiosa e contra a fé. Parecia-lhe quase impossível continuar na vocação. O remédio e a salvação em tão duro transe foi a oração. No meio de sua atribuição, se dirigiu a Jesus Cristo e, com a alma angustiada, perguntou ao Salvador: Jesus, por que me abandonastes? Entregaste-me inteiramente ao poder de meus inimigos? Como o patriarca Jacó, viu ele em sonho uma misteriosa escada que se apoiava na terra e cuja extremidade tocava no céu. Religiosos de hábito branco subiam e desciam por ela. A grande obra para a qual Deus tinha chamado seu servo, e que este, apesar de muitas dificuldades interiores e exteriores, com ótimo resultado, realizou, foi a reforma da disciplina monástica. O convento mais célebre fundado por Romualdo foi o de Camaldoli, em Toscana, que deu à ordem toda o nome da Ordem dos Camaldulenses. Extraordinário era Romualdo, e o espírito de penitência sendo-lhe a vida um constante jejum, uma mortificação ininterrupta. Como me confunde a vida dos santos, contemplando-a queria morrer de vergonha, ouviu-se o santo muitas vezes dizer. Já no fim da vida, disse a um religioso de sua confiança: vai para 20 anos que estou me preparando para a morte. Quanto mais faço, tanto mais me convenço de que não estou digno de comparecer na presença de Deus. Romualdo morreu em 1027. O túmulo,
tornou-se-lhe glorioso pela multidão de milagres que Deus obrou pela intercessão do santo. Quando 5 anos depois de seu trânsito abriram o túmulo de Romualdo, o corpo foi encontrado intacto, sem sinal algum de decomposição. O mesmo espetáculo se repetiu 440 anos depois. Romualdo foi canonizado por Clemente VIII em 1569. Reflexões. A santa vida de Romualdo deve lembrar-te de alguns pontos de grande alcance para a vida religiosa, pontos dignos de consideração e imitação. Primeiro, São Romualdo fez penitência até a idade de 100 anos, pelos pecados cometidos na mocidade. Quando começarás a penitenciar-te pelo tempo que passastes talvez em pecados graves e feios vícios? Segundo, a lembrança das vaidades a que se entregou na mocidade causava amargura e tristeza a São Romualdo, enquanto, da penitência e mortificação, colhia a mais pura alegria e consolação. Os prazeres do mundo não trazem paz e contentamento à alma. O mais forte consolo que poderemos experimentar na hora da morte será a lembrança dos anos que passamos no serviço de Deus. Terceiro, durante 20 anos, São Romualdo se preparou para uma morte santa, sempre com medo de perder esta graça e toda a maior. Não receias a morte e para ela não te preparas? Não sabes que dela depende a eternidade toda e que não pode ser boa uma morte que não teve preparação alguma? Quarto, São Romualdo fazia mortificações nas refeições, não tocando em comidas que lhe pertenciam, dando-as depois aos pobres. Não podias imitá-lo nesta prática de penitência e de caridade? Mortificações desta natureza são agradáveis a Deus e atraem a sua bênção. Santos, cuja memória é celebrada hoje. Em Londres, o martírio do bispo Santo Ângulo. Em Bolonha, a memória de Santa Juliana, viúva e mãe de 4 filhos. Santo Ambrósio elogia a sua piedade profunda e caridade verdadeiramente cristã. No Egito, a memória de Moisés, o venerável primeiro eremita, depois bispo e grande missionário. Na Trácia, o martírio de São Teodoro, oficial do exército, chamado o Grande Marte, padroeiro dos militares. Em Tichancha, na China, João Lantrual, de Triória, franciscano. Deu graças.